Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a esta reflexão diária de hoje, dia 25 de setembro, sábado, da 25ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 9, versículo 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Aqui que é a coisa interessante, né? Vamos lá. Primeiro, Jesus fala abertamente sobre isso. Eu vou morrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não entendem e também não perguntam. Aí que tá, gente. Isso já vem de longa data. Quando a gente não entende algo que está sendo passado, a gente tem que perguntar para compreender, para ir atrás, para entender. Algo tão importante não pode ficar sem entender. Eu não posso ter medo, não posso ter vergonha. Se eu não entendo, eu tenho que buscar compreender. Seja com ele ou seja de outra forma. Mas eu tenho que ir atrás, eu não posso ficar com dúvidas. A dúvida é a pior coisa na nossa vida. Ou uma das piores. Eu ficar em dúvida sobre algo é muito ruim. Então é mais fácil eu ir atrás e perguntar. Dialogar. Não adianta a pessoa ficar falando e o outro fica lá quieto. Não está entendendo e está lá, um cara de bolinha. Porque tem medo de perguntar. Nós devemos entender que nós, seres humanos, temos a arte do diálogo. Podemos interagir um com o outro através da linguagem. Isso é uma característica puramente humana. Nós podemos interagir com os outros e não podemos permitir que, numa relação de discipulado, que o outro me passando algo, eu não compreenda. Eu tenho que compreender, porque é algo extremamente importante. Eu não posso deixar isso passar em branco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não fiquemos na dúvida, porque a dúvida é muito ruim, porque a dúvida não traz certeza, traz sempre a incerteza. Eu nunca vou ter a certeza de que eu compreendi aquilo, porque eu não entendi. Usemos a nossa curiosidade para o bem e não para o mal. Mas lembremos sempre de algo sumamente importante. Nas coisas de Deus não pode acontecer dúvidas. Se elas ocorrerem, eu tenho que buscar saciá-las, eu tenho que buscar descobrir a resposta correta para elas, para que nós possamos ter realmente uma relação aberta, pessoal, com esse Deus de amor e misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, encerramos por aqui. Convido vocês a participarem da celebração de amanhã às 9h30 da manhã. E aqui no canal, na Reflexão Diária, nós retornamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço para todos, um ótimo final de semana e que Deus os abençoe. Tchau.